Olá, caros alunos! Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os organismos certificadores e também vamos tratar a responsabilidade de cada um desses organismos dentro da hierarquia de padronizar as certificações e conduzir da forma mais correta os processos. Olá, queridos alunos. Então, neste tópico, nós vamos falar sobre os organismos certificadores, né? E o quanto eles são importantes para este contexto todo que a gente vem conversando sobre os processos de certificação, né? E sobre toda essa sistemática de condução das certificações. Então, a gente entender a responsabilidade de cada organismo, né? Dentro de uma hierarquia, dentro das atribuições de cada um é muito importante para que a gente entenda, né, como que funciona esse processo como um todo, certo? Então, neste tópico, a gente conversa um pouquinho sobre os organismos certificadores. Para isso, né, nós vamos falar sobre os organismos de certificação de produtos, né, especificamente para os produtos, as vantagens da certificação dos produtos, né, quais que são aí os principais benefícios advindos dessa certificação. Nós vamos estudar os dois tipos de certificações, né, que a gente tem aí por parte das empresas, tanto as certificações voluntárias quanto as certificações compulsórias, certo? Os organismos de certificação credenciados, os OCCs, né, que são aqueles organismos mais importantes aí dentro dessa questão. Os organismos de avaliação de conformidade, né, que vão avaliando a conformidade e avaliando cada ponto da certificação, seja ela de produto, seja ela de gestão da qualidade, gestão ambiental. Os preceitos da acreditação, né, quais que são os principais pontos aí a serem observados, e a implementação do sistema de gestão com base nesses organismos certificadores, certo? Então, é muito importante a gente ter o entendimento aí de todos estes organismos. E por fim, a gente vai falar um pouquinho, né, fazer o fechamento aí de todos esses pontos com as considerações finais, né, no final do nosso tópico aí, ok? Dando sequência, então, a gente começa falando dos organismos de certificação de produtos, certo? Então, é muito importante quando a gente fala dos organismos de certificação de produtos, nós recapitularmos, né, que a certificação de produtos nada mais é do que um mecanismo de avaliação da conformidade. Esse é o principal ponto que a gente precisa conversar, certo? Então, a certificação de produtos é um mecanismo de avaliação de conformidade e essa avaliação de conformidade vai considerar as normas nacionais, internacionais e todos os regulamentos técnicos, certo? Deste modo, pessoal, os organismos de certificação de produtos, os OCPs, né? Eles têm aí a responsabilidade de conduzir e conceder a certificação de conformidade dos produtos para as empresas, né? Considerando aí o segmento e o produto que a empresa está inserido, certo? Então, o OCP, ele sempre vai considerar a realidade de cada empresa, qual que é o produto, qual que é o segmento e qual que é a necessidade, né, dessa certificação com base no cenário que a empresa está inserida, certo? A nível de Brasil, pessoal, nós temos, então, o Inmetro, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Inmetro aí entra como um instituto que comanda, né, todos esses organismos aí e faz acontecer a certificação, né? Esse instituto, pessoal, ele nada mais é que, né, que um instrumento responsável pelos requisitos obrigatórios que precisam ser seguidos pelas empresas e é também quem acredita os organismos, né, de certificação. Então, o Inmetro tem essa grande responsabilidade. Então, o Inmetro tem essa grande responsabilidade pelos requisitos obrigatórios que precisam ser seguidos pelas empresas e é também quem acredita os organismos de certificação, certo? Então, é importante a gente destacar, pessoal, que o Inmetro, ele se configura como órgão federal, né? É um órgão federal que repassa para a sociedade todo o detalhamento em relação aos distintos produtos, aos distintos serviços
disponíveis no mercado, certo? Então, nesse sentido, o selo deste organismo, ele atesta a fabricação de um produto ou fornecimento de um serviço e do atendimento de requisitos técnicos e normativos, certo? Então, o Inmetro tem aí esse direcionamento dos requisitos técnicos e normativos, ok? Então, para que a equipe possa trabalhar, né, pessoal, como OCP, é necessário que haja a liberação da coordenação geral da acreditação do Inmetro, certo? A conhecida como CGCRE, que são os responsáveis em desenvolver as atividades de acreditação com imparcialidade e objetividade, gerenciando os potenciais conflitos de interesse. Então, é muito importante que não haja esse conflito de interesse, certo? Por parte dos organismos certificadores, ok? Seguindo, então, é importante. A acreditação consiste na fase em que ocorre o reconhecimento formal concedido por um organismo autorizado com competência técnica para realizar serviços específicos, certo? Então, isso é muito importante a gente ter esse destaque aí dentro da nossa discussão. E as vantagens da certificação de produtos, né, pessoal? Isso é muito importante a empresa ter clareza quais são os benefícios advindos dessa certificação, pois é a partir disso que ela vai direcionar, né, as suas atividades. A gente entende que muitas vezes a certificação para as empresas tem um dispêndio financeiro, tem um gasto de energia, né? É preciso direcionar os esforços ali para certificar. Então, é muito importante a empresa ter o conhecimento das vantagens dessa certificação de produtos, né? Então, a certificação de produtos, ela é um instrumento que vai aí contribuir aos fabricantes, né, para que eles possam demonstrar de forma imparcial a qualidade, a confiabilidade e as performances dos produtos, né, à medida em que aumenta a competitividade. Então, a gente vem falando aí ao longo dos tópicos da grande vantagem de manter, das empresas conseguir manterem-se competitivas, né? Isso é muito importante no ambiente mercadológico hoje em dia. Então, aumenta a competitividade por meio da atenuação dos custos da não qualidade. Então, a gente entende que a gente tem 4 categorias de custos da qualidade, né? Nós temos as categorias dos custos inevitáveis, que são os custos de avaliação e prevenção, né? Que são todos aqueles custos. Quando eu estou investindo em qualidade que eu tenho que ter, eu preciso avaliar meus processos, eu preciso prevenir. E eu tenho aquelas 2 categorias que são os evitáveis, que são as falhas internas, que são aquelas falhas e não conformidades identificadas dentro das empresas, e eu tenho as falhas externas, né? Que são aquelas falhas que são identificadas fora das empresas, que são os custos mais graves, né? Que é aquelas falhas identificadas pelo consumidor. Então, à medida que eu invisto em certificação do produto, que eu tenho organismos certificadores me proporcionando esses atributos todos, né? Eu tenho uma redução dos custos da não qualidade, né? Se eu investir em certificação, em avaliação e prevenção, eu estou reduzindo os meus custos de falhas internas e falhas externas, e isso acaba me proporcionando uma maior visibilidade em relação aos meus consumidores, certo? Consequentemente, pessoal, isso reforça a imagem da empresa, né? Uma empresa que tem bons atributos da qualidade, que prioriza por uma boa certificação, ela tem a sua imagem reforçada, né? Ela acaba passando para as pessoas que consomem os produtos ou para as outras partes interessadas, como a sociedade, o governo, os acionistas, uma boa imagem, né? Uma credibilidade. Esse é um diferencial competitivo, como a gente vem falando aí, né? Um diferencial, né, frente a outras empresas, quando você tem uma certificação dos seus produtos. A confiabilidade é muito importante, então isso traz os benefícios de confiabilidade, de conformidade, né, de qualidade percebida. A gente entende sobre a amplitude da qualidade, que a gente precisa ter 4 pontos: confiabilidade, conformidade, atendimento e qualidade percebida. Quando você prioriza esses 4 pontos, você acaba gerando
uma maior amplitude da qualidade por parte dos seus consumidores, né? Isso, consequentemente, acaba abrindo, né, os horizontes da empresa para novos mercados, né? Você, às vezes, é uma empresa que comercializa só para o mercado interno e a certificação acaba te proporcionando um outro patamar e você pode começar a pensar em mercado externo, por exemplo, né? A certificação de produtos, ela proporciona isto, né? Cumpre os requisitos regulamentares, você está seguindo todas as premissas, né? Todas as questões de conformidade, de comprometimento, e isso é bastante importante sobre esse prisma, né? E aí, dessa forma, pessoal, com base nessas vantagens, né, a gente consegue discutir de maneira ainda mais profunda, né, sobre a forma de realizar a certificação dos produtos e otimizar os recursos. Então, como a gente vem discutindo aqui, né, com o cumprimento dos requisitos regulamentares, isso acaba favorecendo. Então, para realizar a certificação dos produtos e otimizar os recursos financeiros e o tempo, é muito importante a gente contar com a assistência desses organismos certificadores, né? Que são referências no segmento que aquela empresa determinada vai estar inserida. É importante, pessoal, a gente entender também que todos os segmentos do Inmetro possuem o compromisso de não competição com as atividades de acreditação. Então, aqui a gente está falando da certificação, né? Então, o OCP, que é o organismo de certificação de produto que a gente está conversando aqui, ele é reconhecido como competente com a responsabilidade de levar o processo de certificação àquele escopo que foi acreditado, certo? E o processo de certificação de produtos, ele nada mais caracteriza-se como uma avaliação e aprovação do sistema de gestão da qualidade do fabricante e a avaliação do processo de fabricação do produto. Tudo isso, pessoal, buscando aí garantir o atendimento de todas as normas, de todas as diretrizes, certo? E aí, com base nisso, nos OCPs, né, no Inmetro e todas essas vantagens que a gente está discutindo aí, agora a gente consegue conversar sobre os dois tipos de certificação que a gente mais vê dentro das empresas, né? Seja elas certificações voluntárias ou as certificações compulsórias, certo? Então, a certificação voluntária, ela consiste naquelas em que a empresa, propriamente dita, define se deve ou não certificar o seu produto. Então, ela não, aqui nessa situação, ela não possui nenhuma regulamentação oficial pelo Inmetro. Ela é estritamente voluntária, certo? Além disso, é uma decisão exclusiva por parte dos gestores se vão aderir ou não à certificação, certo? E aí elas fazem com que a principal finalidade dessa certificação seja a garantia da conformidade de processos, tanto processos quanto produtos quanto serviços, buscando só o diferencial qualitativo da credibilidade, né? Buscando aí um diferencial competitivo. Então, recapitulando, a certificação voluntária, ela não possui nenhuma regulamentação oficial pelo Inmetro e ela é muito utilizada por alguns gestores, né, para proporcionar para o seu mercado aquela confiabilidade de processos, produtos e serviços, certo? Então, não existe nenhuma regulamentação oficial, é uma decisão individual das empresas e ela se baseia totalmente em normas aí individuais, certo? Então, possuir o selo na modalidade, né, de certificação voluntária traz essas grandes vantagens competitivas, né? E isso vem favorecendo para que várias empresas de vários segmentos acabem adotando essa certificação no mercado mundial, principalmente para superar algumas barreiras técnicas, algumas barreiras comerciais, às vezes romper alguns mercados extremamente exigentes e rigorosos em relação às certificações. Então, essas certificações, elas são um pouco mais liberais, né, no que tange aí a questão de regulamentação, né, mas acabam aí favorecendo as empresas em relação ao rompimento dessas barreiras, certo? Esse tipo de certificação, pessoal, também é bastante utilizado por fabricantes, por empresas
e importadores, né? Como principalmente no intermédio aí de informar e atrair o consumidor e com isso acrescer a participação do mercado, certo? Outro ponto é que conforme o mercado que a empresa está inserido, né, ter um produto com o selo de identificação da conformidade, né, acaba dando aí uma boa visibilidade, né, sendo um diferencial na hora da comercialização. Então, as certificações voluntárias, né, elas mostram, fica evidente que o mercado é o direcionador da aquisição dessa certificação ou não, né? Porque trazem benefícios aí no comércio, no consumidor final e assim por diante, certo? Outro ponto bem importante é que a certificação voluntária, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, ela deve ser efetuada com base nas normas brasileiras, mas também entender as normas, né, regionais e internacionais e também se basear em outras normas consolidadas aí no mercado e por outros organismos certificadores, certo? Então, o grande diferencial dessas certificações voluntárias é que ela não segue uma regulamentação oficial e é uma decisão individual e estratégica da empresa adaptar ou não. Certificações compulsórias, né, pessoal? Esse outro tipo de certificação, aqui, diferente das voluntárias, essa certificação, ela é regulamentada por lei ou por uma portaria, né? E o principal objetivo é regulamentar a fabricação e também a comercialização de um produto, né? E considerar todas as questões ambientais, de qualidade, gestão de pessoas, saúde e segurança dos colaboradores, certo? E aqui o Inmetro tem a grande responsabilidade de definir os requisitos obrigatórios, certo? Então, o Inmetro, né, que é esse instituto, ele tem a responsabilidade de fiscalizar as empresas para entender o cumprimento das leis e das portarias propostas, né, pela certificação. Então, esse tipo de certificação é aquela em que um regulamento determina que a empresa só pode produzir ou só pode comercializar um produto depois que ela estiver certificada, certo? Totalmente de acordo com os requisitos obrigatórios do Inmetro. E nessas situações, pessoal, uma portaria do Inmetro irá definir, então, todos os requisitos obrigatórios que precisam ser seguidos, né, por as empresas que importam ou comercializam um determinado produto, né? Da mesma forma que também fica definido os prazos que a organização vai ter para se adequar a todos esses requisitos obrigatórios, certo? Se adequar a toda a regulamentação proposta pela certificação compulsória, certo? Outro ponto que o Instituto também precisa determinar é que o produto ele só pode ser comercializado, só pode ser conduzido até o seu mercado consumidor posteriormente à avaliação da conformidade e a certificação do produto por meio de um OCP, um organismo de certificação do produto. E aí, esses organismos eles vão fazendo sentido, né? Conforme a gente começa a entender sobre as certificações e como que eles vão sendo inseridos no processo todo, certo? Outro ponto, pessoal, é que por parte do governo fica, né, a responsabilidade de fixar o estabelecimento de obrigatoriedade, né, por considerar que possuem riscos para a segurança de todos os envolvidos, garantindo para o mercado, ou seja, o mercado consumidor, né, o atendimento de todas essas questões, né, dessa regulamentação técnica, desses requisitos obrigatórios, requisitos técnicos, certo? Então, recapitulando, né? O Instituto, o Inmetro, ele precisa determinar que o produto só pode ser comercializado após essa avaliação de conformidade e certificação do produto, que vai ser concedido por um OCP, um organismo de certificação do produto, e já sob a ótica do governo fica aí a grande necessidade, né, de estabelecer a obrigatoriedade, né, dos riscos em relação à segurança da equipe que está envolvida ali trabalhando, né?
e isso garantir para o mercado que todos os requisitos, todos os apontamentos estão sendo atendidos com base nas normatizações e na padronização, certo, pessoal? Então, diante disso, a gente precisa entender que a acreditação dos organismos de certificação nestes sistemas nacionais, eles são os mecanismos utilizados mesmo em situações em que algumas vezes a autoridade regulatória adicione algumas exigências complementares. Nós estamos falando aqui de certificações e as certificações elas estão constantemente se alterando, se adaptando. Então, muitas vezes, para uma determinada empresa, para um determinado tipo de atividade, existem algumas exigências que são complementares. Então, existe como, vamos pensar assim, o miolo, né, da certificação, a certificação robusta, e todas aquelas exigências complementares que podem vir adicionadas, né, nesse momento de certificação. Então, essas exigências complementares, elas são para efetuar a designação ou estabelecer a aceitação de todos os resultados que são esperados com as certificações compulsórias, certo? Entendido os tipos de certificação, né, as voluntárias e as compulsórias, entendido um pouquinho sobre os OCPs, né, que são os organismos de certificação do produto, agora a gente conversa sobre os organismos de certificação credenciado, né, os OCCs. Os OCCs, pessoal, são as entidades responsáveis por realizar os serviços de certificação, de conformidade, mas também de treinamento de pessoal credenciados, totalmente credenciados com o Inmetro, certo? As entidades ou as empresas que desejam certificação de conformidade de seus processos, produtos ou serviços, né, elas devem procurar a orientação de um organismo de certificação que seja totalmente credenciado pelo Inmetro, tá bom? Tudo isso, pessoal, existe o conhecido como SBC, que é o Sistema Brasileiro de Certificação, que está sempre trabalhando junto com o Inmetro, né, no sentido de atender tanto os OCCs quanto os OCPs, certo? E esses organismos de certificação credenciados, os OCCs, eles têm algumas responsabilidades muito importantes e algumas atribuições que devem ser consideradas pelas empresas e por todos os níveis hierárquicos, né, dos organismos certificadores. A primeira é realizar as atividades de certificação, considerando totalmente as rotinas, né, de certificação e os princípios que aquela certificação traz. Então, isso é muito importante. E também o atendimento das continuidades dos requisitos de credenciamento estabelecidos pelo Inmetro. Então, é muito importante dar continuidade, né, dos requisitos, entender todas as modificações que podem ocorrer, né, as exigências complementares, né, dar continuidade dos requisitos que são de credenciamento estabelecidos pelo Inmetro, certo? Com base nisso, pessoal, entendendo aí essas atribuições e essas responsabilidades, qualquer entidade, independente de qual origem seja, né, seja a OCP, seja a OCC, pode ser credenciada como organismo de certificação, mas é preciso buscar o atendimento dos princípios e políticas que são estabelecidos pelo SBC, que é o Sistema Brasileiro de Certificação, certo? Trabalhando em parceria, em conjunto, aos critérios, regulamentos e procedimentos do Inmetro. Então, só recapitulando para não ficar confuso, tá? Qualquer entidade, independente da origem, ela pode ser credenciada como organismo de certificação, mas ela precisa trabalhar em parceria com o SBC, que é o Sistema Brasileiro de Certificação, e com a regulamentação e os critérios estabelecidos pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, né, e Atividades Industriais. Ok? Considerando mais uma vez a ótica da certificação voluntária, né, e caminhando em paralelo com o OCC, este OCC pode buscar o reconhecimento de entidades estrangeiras, né, entidades de outros países, parecidas por meio de, seja por meio de convênios,
né, associações, né, qualquer tipo de parceria aí que pode acontecer. Então, esses organismos de certificação que são credenciados pelo Inmetro, eles podem fazer acordos de reconhecimento de suas atividades com outros países, com certificações de outros locais, tá bom? Então, nesse contexto da certificação voluntária, existe essa abrangência aí com atividades de organismos de outros países, né? Os sistemas estrangeiros que a gente costuma falar aqui no Brasil, tá bom? Tais ações, pessoal, então, são realizadas, né, no intuito de que as certificações sejam aceitas, ok? Que essas certificações sejam aceitas mutuamente, né, tanto as estrangeiras quanto as brasileiras, mas deve haver aí a garantia de que essas certificações sigam as regras e caminhem em paralelo com as que são impostas pelo Sistema Brasileiro de Certificação. Por mais que você busque uma parceria, uma associação com outros países, você precisa, o SBC, ele é a organização, o organismo soberano, certo? Então, precisa caminhar junto, em paralelo, com as utilizadas pelo Sistema Brasileiro de Certificação. Isso é muito importante deixar claro essa questão, certo? E aí, diante disso, pessoal, a gente precisa destacar também que a certificação de produtos vem se desenvolvendo de maneira bastante forte, bastante rápida no Brasil e no mundo também. E esse mecanismo de avaliação que vai avaliar a conformidade, né, traz todos aqueles benefícios que a gente já vem consumindo tanto para as empresas quanto para o mercado, né? E vai favorecendo a competitividade, vai trazendo aquela melhoria da imagem, né, da credibilidade da empresa, vai reduzindo os custos e os desperdícios. E uma curiosidade que é muito importante a gente destacar é que em alguns países a acreditação ela não é de caráter obrigatório, ela é totalmente uma escolha da empresa e não elimina a sua credibilidade por isso, por não ser obrigatório, certo? No entanto, os organismos de certificação que buscam a acreditação, né, fazem isso com a finalidade de explanar uma confirmação independente da sua competência e independência, certo? Então, é muito importante a gente entender essa diferenciação entre a certificação, né, e às vezes o organismo certificador busca, né, a acreditação também, buscando aí se tornar mais independente, ok? Então, conversamos sobre os organismos de certificação do produto, os organismos de certificação credenciado, e agora a gente fala um pouquinho sobre os organismos de avaliação de conformidade, o OAC, certo? Estes organismos, pessoal, conhecidos aí como organismos de terceira parte, eles podem ser tanto públicos quanto privados, podem ser também mistos, certo? Público e privado ao mesmo tempo, e eles são acreditados e autorizados pelo CGCRE, que é a Comissão Nacional responsável por emitir certificados de conformidade dos sistemas, certo? As OACs, pessoal, têm o objetivo de certificar a conformidade do sistema de gestão da qualidade de uma empresa em um ou mais de seus escopos de certificação, certo? Outra questão bastante relevante é compreender que a avaliação da conformidade, que a gente fala aqui nos organismos de avaliação, permite a comparação entre produto, processo e sistema, sempre considerando alguma referência, né? Seja referência de uma outra empresa, de um outro país, né? De uma outra frente de trabalho. Então, aqui sempre existe essa conformidade, ela só é obtida com base em comparações, né? Com alguma referência, para que se gere uma confiabilidade do atendimento destes requisitos pré-estabelecidos, né? Em padrões, em normas, em regulamentos técnicos. Ok? Então, quando a gente falar organismos de avaliação de conformidade, é sempre compreender que a avaliação dessa conformidade ela é uma comparação, seja do produto, do serviço ou do sistema, comparando com alguma referência, né? Para que essa avaliação da conformidade tenha credibilidade, confiabilidade, né? Nesse atendimento todo, ok?
E aí nós temos algumas grandes vantagens, né, grandes benefícios aí da avaliação dessa conformidade por meio desses organismos. O primeiro é quando a empresa ela atende fortemente o mercado interno, mas ela quer buscar novos horizontes, né, que é ampliar para o mercado externo. Então, existe uma facilitação do comércio internacional, né, por meio da avaliação da conformidade. Outro ponto muito importante é esse estímulo da melhoria contínua da qualidade. Você está sempre avaliando a conformidade com base em novas referências, em referências mais exigentes e assim por diante, e isso acaba dando uma confiabilidade, né, de melhoria contínua. Outro ponto é gerar as informações ao consumidor. Você está propondo para o seu consumidor, né, informações relevantes de conformidade. Da mesma forma que você está buscando um comércio internacional, você acaba fortalecendo o seu mercado interno, né? E, consequentemente, por você trabalhar totalmente em referências, em comparações, você acaba tendo um diferencial competitivo, mas é uma concorrência justa, né? Totalmente voltado aí a avaliar as conformidades do seu processo, dos seus produtos, dos seus sistemas, com algum tipo de referência. Então, só recapitulando, nós temos esses 3 organismos muito importantes, né? Os organismos de certificação do produto, os organismos de certificação credenciado e os organismos de avaliação da conformidade, certo? Esses 3 organismos aí vão trabalhando totalmente em acordo, né, com os preceitos aí que a empresa deseja. E aí, sobre os preceitos de acreditação. Então, uma das características, pessoal, que a gente precisa comentar aqui é que a acreditação, ela possui caráter voluntário, certo? E representa o reconhecimento formal da competência de um laboratório, de um organismo de inspeção e certificação para desenvolvimento das atividades de avaliação da conformidade de acordo com os requisitos estabelecidos. Então, um organismo ele já pode ser um organismo certificador e ele pode ainda buscar a acreditação, né, que vai permitir com que esse organismo faça a inspeção da certificação, que ele possa desenvolver atividades de avaliar conformidades, certo? Outro ponto muito importante é que eles transmitem confiança para o comprador e para a autoridade regulamentadora e contribuem com o comércio, né, por meio dessas quebras dessas barreiras comerciais, né, favorecem essas fronteiras comerciais que a gente chama. E os preceitos básicos, né, para a acreditação são 5 principais. A confidencialidade, né, são organismos aí confidenciais, né, em relação às informações. Precisam ser organismos totalmente imparciais em relação ao seu ponto de vista, organismos com transparência, com isenção e organismos independentes, certo? Então, essas são os 5 principais preceitos básicos para que um organismo seja acreditado, né? Para que ele possa exercer atividades além da certificação, certo? Confidencialidade, imparcialidade, isenção, transparência e independência. Então, tendo esses 5 adjetivos, né, o organismo ele consegue ser um organismo acreditado. E aí é importante a gente destacar, pessoal, que a observância de tais princípios, né, é muito importante para que o Brasil ele possa ser reconhecido, né, nos seus programas de avaliação da conformidade. Quando tiver esses fóruns internacionais, essas reuniões de comitês para definição de novas normas, adaptação de normas, né, esses organismos, eles acabam tendo aí, se eles tiverem esses 5 preceitos, aí eles conseguem, né, ter uma melhor visibilidade em relação a esses fóruns internacionais, né, buscando aí o desenvolvimento de novas práticas, novas normas, novas diretrizes, certo? Esses são aí os 5 principais pontos dos organismos acreditadores, certo?
Seguindo nessa linha, então, pessoal, agora implementando de fato os sistemas de gestão, né, mas com base nos organismos certificadores, né, que são extremamente importantes aqui para a nossa discussão, é a gente entender que para a implementação correta dos requisitos necessários para se obter a certificação, o procedimento deve ser realizado em etapas importantes que precisam ser seguido à risca, né? Ressaltando que cada tipo de certificação vai ter os seus procedimentos específicos, os seus requisitos específicos a serem seguidos, ok? Então, com base nisso, pessoal, as recomendações são direcionadas para a contratação de serviços especializados que ajudem a organização para se adequar, né, às normas e diretrizes advindas dos organismos certificadores, sejam eles OCPs, sejam eles OAC, sejam eles OCCs, certo? Dependente do organismo, é muito importante que as recomendações sejam direcionadas e especificadas, ok? Então, aqui a gente fala na primeira questão, né, diagnóstico do sistema. Aqui a gente ainda está falando numa fase de pré-implementação, né? Com base nos organismos certificadores. Aqui nesse momento do diagnóstico do sistema é onde a gente vai realizar a análise para redefinir o grau de adequação necessário aos requisitos de certificação que a empresa está buscando, certo? Então é possível definir com mais clareza o planejamento e mensurar onde a empresa deseja chegar, certo? Então, com base no organismo certificador que a empresa buscou, ela vai se adequar e planejar toda essa questão, certo? Aí a gente fala do levantamento de necessidades e planejamento do sistema. Aqui, nesse momento, é muito importante a verificação das necessidades para atender aos requisitos e organização de como se dará a implementação desse sistema de certificação, tá? O projeto do sistema, né, a definição dos objetivos do sistema que estará sendo implantado, além da estruturação e procedimentos que deverão ser realizados. Muitas vezes a empresa precisa se reestruturar, né, com base na exigência do organismo certificador, né, se reestruturar para buscar atender todos os pontos que são impostos ali pelo organismo. A fase de implementação, propriamente dito, implantação, né, onde o sistema ele é implementado e deve ser realizadas aferições nos procedimentos que são definidos, né, que se façam os ajustes necessários, certo? Extremamente importante. E o que a gente já vem falando aí, né, ao longo dos tópicos da auditoria de certificação. Lembrando que a auditoria ela é a última fase para obtenção do certificado, né? Mas de acordo com o organismo certificador que se está trabalhando, a gente precisa ressaltar aqui a questão da auditoria, né? Então, nessa fase da auditoria é onde fica definido, né, qual será a empresa que realizará a certificação, qual que é o organismo, né, certificador. E aí, com base nisso, a realização das sessões de auditoria, a análise dos resultados, né, as estratégias de melhorias necessárias para o sistema para se adequar a todos esses pontos, certo? E aí, com base nessas etapas também, que a gente vem elencando aí, diagnóstico do sistema, levantamento de necessidades, planejamento do sistema, projeto do sistema, implantação, auditoria de certificação, né? Fica claro, né, que com base nesses organismos, a organização ela vai sempre atuar definindo os padrões e normas a serem seguidos, independente do seu porte, do seu segmento, certo? O que vai importar é sempre o objetivo de garantir a qualidade, a segurança e a eficiência que esses organismos, com base em se fazer valer todos os requisitos, né, estabelecimentos da certificação, vão oferecer para essa empresa, tá certo? Então, é muito importante a gente ter essa conscientização, né, das empresas, né, dos organismos certificadores. Então, é muito importante diagnosticar com muita clareza o sistema,
né, e fazer todas as adequações necessárias, ok? Com base, então, né, pessoal, nessa nossa discussão aí, a gente entra nas considerações finais. Nós fizemos aqui algumas explanações, entendemos os organismos, entendemos as etapas, né, da certificação, e aí fica claro que os organismos que conduzem, né, tanto que conduzem quanto que concedem a certificação de conformidade de produtos, seja na certificação voluntária ou na compulsória, sempre vão considerar os regulamentos técnicos, certo? E esses regulamentos técnicos, pessoal, eles podem ser tanto de ordem nacional, estadual ou até mesmo regional, e em algumas situações internacionais, né? Porque nós estamos falando sempre aqui das normas de padronização, da certificação internacional. Então, todos esses regulamentos técnicos são importantes, independente da esfera, certo? Quando a gente está falando do organismo acreditado, isso fica claro que demonstra fortemente a competência de realizar a atividade de certificação e emitir o certificado, permitindo assim uma maior credibilidade no âmbito da avaliação da conformidade. Então, a acreditação é um ponto a mais para os organismos certificadores, pois permitem eles aí, desenvolver atividades mais fortes e mais representativas dentro da certificação. Sob a ótica dos organismos de certificação do produto, certo? É muito importante e é necessário a gente obter o reconhecimento formal de competência desses organismos de avaliação da conformidade, que são, né, acreditados pelo Inmetro, né, pelo CGCRE do Inmetro, atestando o atendimento das normas e diretrizes, certo? E aí, sob a ótica da certificação, né, pessoal, a gente verifica que são avaliados apenas os processos e a gestão da organização. Na acreditação, são realizados todos os testes, sejam eles de capacidade técnica, que vão comprovar que a empresa é capaz de realizar a atividade que se propõe a fazer. Então, recapitulando, todos os organismos certificadores, eles acabam se complementando, né? Todos eles seguem regulamentos técnicos, seja da esfera internacional, nacional, estadual, regional, até mesmo local, às vezes. Todos esses organismos, eles são competentes, né? E são desenvolvidos com base no Inmetro. Todos têm um reconhecimento formal de competência, né? Por mais que a certificação seja voluntária ou compulsória, todos os organismos têm um reconhecimento formal de competência, né? Como o Inmetro é um instituto que faz valer, né, junto com o Sistema Brasileiro de Certificação, todos os organismos passam por testes de capacidades técnicas e eles precisam comprovar, né, que as empresas estão realizando os preceitos definidos anteriormente, certo? Então, é muito importante esse entendimento de todos esses organismos, certo? Independente da certificação, então a gente tem aí a certificação mais de caráter voluntário, né, que tem a grande característica de não possuir nenhuma regulamentação oficial, mas vem sendo cada vez mais implantada por empresas, né, que querem ter aí um diferencial competitivo. E nós temos aquelas certificações compulsórias, né, que segue toda a regulamentação proposta tanto por lei quanto por portarias, decretos e assim por diante. Independente da certificação, os organismos são muito importantes porque eles que vão proporcionar, né, seja a certificação, seja a acreditação para essas empresas, certo? Então, é muito importante essa questão como um todo, ok? Essas aqui foram algumas referências bastante utilizadas aqui no desenvolvimento do nosso material, certo? Nós podemos aqui verificar a referência de Silveira, né, que aborda o meio ambiente,
que aborda o meio ambiente, a certificação e a acreditação ambiental. Então, só para vocês buscarem uma literatura que aplica, né, de fato, a questão da certificação e da acreditação num ponto específico, que são as questões ambientais que a gente vem discutindo aqui, né, totalmente amparadas pelas normas ISO 14000, ISO 14001. Então, uma referência bastante representativa aqui para corroborar com tudo que a gente vem discutindo ao longo do tópico, certo? Bons estudos e até o próximo tópico. Nessa videoaula, nós tratamos então sobre os organismos certificadores e vimos a importância de cada um deles dentro dessa conjuntura organizacional e de processos de certificação. Não deixe de consultar os demais materiais disponíveis pela disciplina. Um bom estudo a todos!